bem? Sou a professora Liliane, da Escola Edmundo. Vim aqui apresentar para vocês o projeto Fábula do livro Ler e Escrever. O projeto Fábulas, nós já iniciamos ele através da rotina, quando demos as fábulas para as crianças lerem, como leitura inicial, e a entrevista, que será feita com os pais para quem não fez ainda. Na entrevista está escrito: quais fábulas os pais conhecem? Qual é a sua preferida? Em que ocasião você ouviu ou leu essa história? Às vezes, por falta de conhecimento, nós confundimos as fábulas com contos de fada. As fábulas são aquelas histórias que têm moral, ou seja, um ensinamento para nós. E também nas fábulas os bichos falam, eles participam da história conversando com a gente. E os contos de fada são aquelas histórias que acabam sempre em foram felizes para sempre. Então essa é a diferença de fábula e contos de fada. Então esse projeto Fábula, ele seria desenvolvido em sala de aula com os alunos. Faríamos uma escrita coletiva, ou seja, a sala toda, ou faríamos em dupla ou individual. O projeto Fábula seria realizado com rodas de conversa, a entrevista com a família, que eu já falei, e a leitura de diversas fábulas em prosa e em verso. O que é prosa? Prosa são aqueles textos que são corridos. E versos são aqueles pequenos textos que são escritos em versos, ou seja, aqueles que têm 4 linhas e tem as estrofes. A diferença de prosa e verso, vou mostrar para vocês aqui no livro a diferença de um texto em prosa e de um texto em verso. O texto em prosa seria esse, ó. É um texto normal, um texto corrido, com parágrafos, ponto final. Agora eu vou mostrar para vocês um texto em verso. Esse texto seria um texto em verso, tá vendo? Ele tem as estrofes, os versos, então esse seria um texto em verso. Então o projeto Fábula vai ser feito o uso da leitura, letra maiúscula, parágrafo, revisão textual. Quando a criança terminar de fazer a reescrita, você pode ajudá-lo a ver os erros deles, tem erro ortográfico. Aí você pode ir ajudando ele a revisar. E também eles podem fazer um desenho para ilustrar a história. Toda vez que as crianças fizerem a reescrita da fábula, vocês podem pedir para eles fazerem um desenho sobre a fábula no final da reescrita. O que é uma reescrita? Você vai pedir para a criança ler a fábula e em seguida você pode ler algumas vezes a fábula para ele se apropriar da história, para ele conhecer a história, a fábula que foi lida. E logo após, pode pedir para ele escrever numa folha o que ele lembra da fábula, o que ele entendeu da fábula. É por isso que nas nossas rotinas nós pedimos para fazer a leitura, nós pedimos para inventar uma nova moral. Então, depois disso, o que nós vamos fazer? Vocês vão enviar para mim uma foto da reescrita dos alunos. Após a leitura da fábula, vocês podem pedir para a criança fazer uma reescrita do que ela entendeu da fábula, do que ela lembra da fábula. E depois vocês vão tirar uma foto dessa reescrita e vão mandar para mim escolher algumas fábulas para a gente poder fazer um livro de fábulas, que é o que a gente faria em sala de aula. Mas como estamos distante, temos que tentar desenvolver esse projeto de alguma maneira. Então eu ficaria muito feliz se vocês pais pudessem me ajudar nessa parte, estarem enviando para mim essas fábulas. Pode mandar pelo Facebook, que assim iremos juntos realizar esse projeto, tá bom? Fica com Deus todos, beijo, até mais.